Aleluia. Este é o Deus que nos fez uma promessa. Aleluia. Ele nos disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Tem muita gente perdendo essa presença. E essa presença, como o pastor disse, todos os dias nós temos que dar cultos a Ele, porque Ele nos mantém de pé. Aleluia. E quando Ele vier, diz a Bíblia, é bom que nos aches assim, vivos e firmes. Eu quero pedir a Radassa que deixe o celular e sente aqui na frente, mas a Kelly, que nós vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, livro de 2º livro dos Reis, capítulo de número... Deixa eu ver aqui. Capítulo 4, versículo 38, fala sobre a morte na panela. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é poderoso nesta noite para fazer de nós o vaso escolhido dele nesta noite. É um texto bastante conhecido. Eu quero nesta noite, pela misericórdia de Deus, falar sobre a chamada deste homem chamado Eliseu. 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38, diz assim: Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira e apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-o em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão e disse: servam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Diga: a palavra de Deus mata e vence qualquer morte e pecado. Basta jogar farinha, que é o que? A palavra de Deus. Podeis assentar. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus que Deus nos desse uma palavra nesta noite para o nosso coração, porque nós temos uma vida corrida, todos nós temos a fazer de trabalho, mas quando nós separamos o tempo para nós estarmos na presença de Deus e nós ouvimos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero falar nesta noite sobre este grande homem de Deus chamado Eliseu. Nós sabemos que a chamada de Deus, ela nem sempre é fácil. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, todos os exemplos que nós tivemos de chamada, nós vimos que homens pagaram um alto preço para estar dentro da vontade de Deus. E nós ouvimos tanta palavra dizendo que Deus não erra na sua escolha, e não erra mesmo. Porque diz a palavra de Deus que quando Deus chama o profeta Jeremias, no primeiro instante que ele ouve a palavra de Deus, a voz dele fala: como eu poderei fazer isso? Eu não passo de uma criança, eu sou inexperiente ainda. Mas Deus não abre mão daquilo que ele tinha para Jeremias. Ele logo diz: Jeremias, antes que tu formaste no ventre da sua mãe, eu te separei para ser profeta. Então, quando Deus nos escolhe, a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Se nós vemos a vida de Jeremias, muitos pregadores falam que Jeremias é o profeta chorão. Quem dera se todo profeta chorasse e fosse boca de Deus na terra, como Jeremias foi. Tantas coisas
que Deus requereu de Jeremias para que ele fosse um profeta? Primeiramente, diz para Jeremias, tu não vai constituir famílias. Tu vai pregar, mas casar, você não vai casar. Então vai para uma dica para quem está pensando que está ruim o negócio, fique tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus disse para ele, antes que tu formasse, no ventre da sua mãe, eu te separei. Como é bom estar dentro da vontade de Deus. O Paulo diz em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável ao Senhor. Que bom servimos a um Deus tão vitorioso como esse. A Bíblia nos diz que Elias chega, pastor Carlos, e chama Eliseu para que Eliseu venha segui-lo. A Bíblia diz que Eliseu fala para o homem chamado Elias, eu vou despedir da minha família e vou te seguir. Imediatamente Eliseu, ele aceitou o chamado e o convite de Elias para que fosse o seu amigo mais próximo, que seja o seu ajudador, que estivesse bem próximo a ele. E nós sabemos que andar com quem, irmãos e irmãs, é cheio do Espírito Santo, é muito bom, porque quando você tem uma pessoa que ora, uma pessoa que busca, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que tem a mente espiritual, uma pessoa que anda na vontade de Deus, quando você está desanimado, sempre tem uma palavra na sua boca para que possa impulsionar você, para que você venha prosseguir. E nós sabemos que antes de Elias ser arrebatado no carro de fogo, Elias virou para Eliseu e disse, Eliseu, pede o que tu queres de mim, antes que eu seja tomado de sobre si. A Bíblia diz que Elias diz assim, que haja sobre mim a porção do Espírito que há sobre ti. Se Elias fosse um camarada que não tivesse a unção, você acha que Eliseu pediria o que havia sobre ele? Ele diz que haja sobre mim a porção dobrada do Espírito que há sobre ti. E a resposta de Elias para dizer é essa, coisa dura tu me pediste. Mas interessante que no contexto, a Bíblia nos diz que alguém chegava diante de Elias, porque ele dizia assim, se tu vê, quando eu for tomar de sobre si, assim vai ser concedido a sua vontade. Então Eliseu ficou o quê? Atento. Aí a Bíblia diz que quando Elias dizia, ficar aqui, eu vou ali em Sunem, eu vou ali no lugar assim, eu vou ali. Ele diz, não, assim como vive a tua alma, eu vou estar onde você estiver. E quando alguém dizia, já ouviu falar, Eliseu, que o seu Senhor vai ser tomado sobre si, ele dizia, calai-vos. Ele estava bem apercebido, porque para ele receber a porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias, ele precisava ver o momento do arrebatamento, o momento em que ele fosse tomado de sobre ele. Então, ele não brincou com o momento, ele não distraiu com nada, ele ficou atento ao momento de acontecer para que ele viesse receber a porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias. E nós conhecemos a vida de Elias. Elias um dia foge da presença de Acabe, ele se esconde e a Bíblia diz que Deus prepara o rio para que ele viesse beber água e saciar sua sede, mandava os corvos alimentar Elias, e a Bíblia diz que em determinado momento, quando terminou a água e a comida, o próprio Espírito diz, desce, Elias, porque eu tenho preparado uma viúva para que te sustente. E quando Elias desce, aquela mulher está agora pegando o resto de lenha que havia naquele lugar para fazer um pequeno bolo, uma comida, para que seu filho e ela comesse. Essa foi a palavra dela. Quando ele pede, mulher, vai para sua casa e faz um bolo pequeno e traz para mim. Ele falou, meu filho, o que eu tenho lá em casa, eu vou fazer. Eu estou vindo aqui buscar o resto de lenha para preparar um bolo para mim e meu filho comer e morrer, porque não tem mais solução. Diga teu irmão ao teu lado, quando para você é o fim, para Deus é apenas um começo. Diga, por favor, teu irmão, meu irmão, ainda que você pense que é o fim, para Deus é o começo. É o começo, aleluia. Você precisa ser boca de Deus para alguém nessa noite. Você precisa entender que aquilo que é o fim para você, para Deus tem um começo. Está escrito, os planos de Deus são mais altos, os pensamentos dele são muito mais altos. Agora, aquela mulher pegando o último
lenha. Mas interessante, pastor Carlos, que aquela mulher, ela ouviu a voz do profeta e a ordem, e ela foi para casa e fez o bolo e deu para ele comer, e ele e o filho comeu. E a palavra do profeta foi: não vai acabar, a farinha não vai acabar e nem o azeite vai secar, porque Deus vai cuidar, e no tempo certo vai haver chuva, vai haver provisão. Irmão, servir a Cristo, quando tudo está bem, é fácil. Eu quero ver o dia da seca, o dia mau, o dia difícil, o dia que você ora pela manhã e à tarde chega e nada de resposta. Deus, meu. É o tempo que você pensa: parece que a minha oração não está atingindo o alvo. A Bíblia diz: não desprezei os dias das coisas pequenas. Deus está te olhando do alto e sublime trono, Ele contempla os moradores dessa terra. O que eu quero dizer para você nesta noite, que Eliseu, que era o sucessor de Elias, ele fez mais sinais e prodígios do que o próprio Elias. Irmão, como é bom a gente aprender, como é bom a gente ter experiência com Deus e andar com quem não passa a mão na nossa cabeça, mas alguém que abra a nossa visão e entenda que crente passa por luta, crente passa por dia difícil, crente passa por perda, crente passa por momento de escassez, mas ele sabe que no meio do fogo, no meio da luta, Deus vai dar vitória. Glória a Deus. O próprio pastor diz essa noite que nós temos que a cada dia tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos e seguir a Cristo. Que tarefa difícil renunciar a nós mesmos. Nós estávamos conversando aqui em casa ontem, nós dizíamos um para o outro que as pessoas às vezes falam assim: eu amo, mas é um amor diferente. Não é um amor que o irmão passa, o que você passar, eu estou aqui, conte comigo. O amor, como o pastor disse no princípio do culto, amar o próximo como a nós mesmos, seja ele próximo ou não, o amor tem que estar dentro do nosso coração, para que a qualquer momento que nós precisamos exercê-lo, a gente está pronto para exercer com o nosso próximo. Aí a Bíblia nos diz que Eliseu, ele pediu, e ele disse: se tu vê, quando eu for tomar sobre si, assim sucederá. E se você ler o texto de Reis, você vai entender que quando Elias ele é arrebatado, logo Eliseu depara com a travessia de um rio. E ele diz: aonde está? A capa cai na mão dele, e ele fala assim: aonde está o Deus de Elias? E o mar abriu e ele passou em seco. Aleluia. Olha que coisa linda, Eliane. A gente tem alguém que é cheio do Espírito. A gente tem alguém que quando você fala ou você ouve a pessoa dizer, você fala: é Deus na terra, porque aquela pessoa ali é diferente. A Bíblia diz que quando aquela mulher observava Eliseu, ela chama o marido em Reis 4 e fala: observa este homem que passa, um santo homem de Deus. A Bíblia diz que Eliseu quis agradar aquela mulher, porque diz a Bíblia que ela fez um quarto, colocou uma mesa, um candeeiro, para que quando ele viesse em Sunem, ele pudesse ter um lugar para ele repousar, meditar, ficar no seu canto. Porque, irmão, quando você cuida de alguém, Deus retribui 100 vezes mais. E a Bíblia diz que Eliseu, olhando para Geazi, diz: Geazi, aquela mulher tem sido de tão bom para nós. O que eu posso fazer para retribuir o bem que ela tem feito por nós? A Bíblia diz que Geazi disse: ela não tem filhos e ela já é de idade. A Bíblia diz que ele manda chamar e diz: mulher, ao tempo determinado tu abraçarás um filho. Irmão, quem dera se esses homens que andam por aí, cheirosa, pregassem a palavra com ousadia e que eles falassem era Deus na terra. A Bíblia diz que o tempo determinado, o menino nasceu, a mulher está com ele nos seus braços, e agora o menino adoece, o menino morre, e a Bíblia diz que a mulher vai, pega o menino e coloca na cama de Eliseu e diz: eu vou até o homem que falou comigo, profetizou, e aconteceu. E diz a Bíblia, sabe, olha, esse texto eu amo demais, porque diz a Bíblia que quando o menino está com o pai e o menino sente uma dor e leva até a mãe, a Bíblia diz que quando o menino morreu, ela diz para o jovem: ó, prepara o jumento e vamos até o homem de Deus.
Mas tem um negócio, não para no caminho com ninguém. Isso chama propósito. Às vezes nós contamos o nosso problema à pessoa errada. E quem é que nós vamos contar para que nos ajude? Nós silenciamos. E a Bíblia diz que ela falou com Jó: olha, vamos no caminho, mas não detém. Sabe por quê, irmão? É no caminho que começa a dificuldade. É no caminho que vem o desânimo. É no caminho que vem a fraqueza. É no caminho que vem as lutas para tentar nos impedir do alvo. Ela disse: olha, não pare com ninguém. E quando alguém passasse, ela tinha um propósito: eu vou até ao homem de Deus. Mas Eliseu estava lá no monte, e a Bíblia diz que Geazi vai lá, encontra com aquela mulher e pergunta para ela se vai tudo bem contigo, vai tudo bem com teu filho, com a sua casa. Porque Deus sabe, cheirosa, a sua necessidade. Ele conhece. Às vezes nós entramos no culto e não contamos para ninguém o que nós estamos vivendo. E alguém canta um louvor, alguém fala uma palavra, que vem a resposta àquilo que nós estamos colocando diante do Senhor. E a Bíblia diz que ele veio e ela disse: vai tudo bem. Porque o propósito dela não é Geazi que tinha profetizado o filho, foi Eliseu. A Bíblia diz que, a Bíblia fala que Eliseu fala assim: pega o meu bordão e vai lá, Geazi, e coloca sobre aquela criança. Geazi foi, Aline, mas não aconteceu nada, porque era com Eliseu. Era Eliseu que Deus queria usar para trazer de volta a vida daquela criança. E diz a Bíblia Sagrada que Eliseu desce com ela e chega dentro da casa, o seu quarto. Eliseu começou a orar, até que esse dobrou sobre o menino, deu a ordem para que o espírito de vida voltasse, e o menino voltou com vida. Os sinais seguirão aqueles que crerem. O menino estava morto, Eliane. Ele não estava quase morto, como aquele homem que foi pego, que bateram nele, que largaram ele no meio do caminho, meio morto. Não, ele estava literalmente morto. Mas aquela mulher acreditou que Eliseu era um homem de Deus. Ela acreditava que quando ela chegasse perto dele, ele ia ter solução para o seu problema. Então a Bíblia nos diz que Eliseu, nesse texto que lemos esta noite, a Bíblia nos diz que ele manda com que os jovens vá fazer um caldo. E a Bíblia diz, o texto que eu quero dizer para vocês essa noite, que vocês meditem bem: quando os jovens, os homens foram, os rapazes foram pegar a verdura para colocar no caldeirão para fazer o caldo, eles viram que ela era estranha. Que ela era uma verdura, um legume que eles não conheciam. Olha o versículo 39. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu delas o seu manto. Quando voltou, cortou-a em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Eles viram que a erva era o quê? Estranha. Mas mesmo assim, eles pegaram. E às vezes nós é assim. A morte vem na nossa panela e ela começa a matar os nossos, começa a matar a nossa vida espiritual, começa a roubar de nós a alegria, o desejo de viver, o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de ser alegre, porque nós pegamos as coisas que Deus abomina e começa a trazer para a nossa vida espiritual. Nós começamos a alimentar daquilo que não é sustento para a nossa vida. Irmãos, a Bíblia nos diz que os olhos de Deus, ele percorre a terra. A Bíblia nos diz no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 7, que fala assim: quando eu me lembrei do Senhor, quando a minha alma estava já desfalecendo, eu me lembrei do Senhor e a minha oração entrou na sua vontade, no seu trono, na sua presença. Imagine só, se Eliseu não fosse um homem cheio do Espírito Santo, por causa da irresponsabilidade de alguém que viu que não era uma coisa que conhecia, não era uma coisa que eles estavam acostumados. Eles pegou, colocou no meio do guisado, do ensopado, e de repente alguém grita: homem de Deus, há morte na panela. E sabe qual foi a palavra de Eliseu? Traga para mim um pouco de farinha.
Palavra de Deus está escrito no Salmo 119, 105, que ele é lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho. A Bíblia diz o salmista: escondi a tua palavra, Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, pastor Carlos, ela tira tristeza do coração, ela tira ódio do coração, ela tira amargura do coração, ela tira desespero do coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aleluia. É apta para discernir as intenções do coração. Chamado. Nós estamos vivendo uma época seguinte, nós aceitamos a Cristo e é só isso. Não, Deus tem mais para nós. Deus quer que nós tomamos a posição que Ele quer que tomamos. O chamado de Deus nas nossas vidas, eles precisam ser exatos. Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, às vezes nós queremos amar mais a nossa família do que o desejo de Deus. Queremos amar mais a nossa família do que o chamado e a vontade de Deus na nossa vida. Quando eu me converti, que o Senhor falou que me tirar do meio da minha família, eu tenho muitos sobrinhos que eram pequenos, que eram meus, como se fossem meus filhos, que eu cuidava deles. Então eu pensava assim: meu Deus, como é que eu vou viver sem o Crisuodo, sem a Andréia? São os meus sobrinhos que eu vi nascer e cuido. Mas o chamado de Deus para a nossa vida tem que ser, irmão, respeitado e obedecido. Porque através de nós requeremos e aceitarmos o chamado, Deus vai transformando a nossa família. Eu costumo dizer muito bem, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino, a tua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Eliseu aceitou. A Bíblia diz que Abraão, ele saiu do meio da sua parentela e levou um sobrinho chamado Ló com ele. Porque aí, Aline, ele já saiu da ordem de Deus. Pega a sua família, esposa, bens e vai para uma terra que eu te mostrarei. E às vezes nós queremos ajudar Deus. Nosso amor é tão grande que eu vou atropelar a vontade de Deus e vou amar. Aí a gente complica no final. Porque diz a Bíblia que saíram todos. E a Bíblia diz que no meio do caminho, como diz, no meio do caminho que as coisas começam. Aí começaram a contender os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Começaram a estar em contenda. Aí Abraão chega e diz: vamos fazer o seguinte, você escolhe um lado, eu vou para o outro. Aí a Bíblia diz que Ló olhou as campinas e olhou o verde e falou: o quê? Vou escolher o verde. Vou plantar, vai produzir, vai dar muito. Abraão ficou com um rochedo. Interessante que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, que quem edifica a casa sobre a rocha, vai soprar o vento, vai haver tempestade, mas aquela casa está firme, não vai cair. Sendo que aquele que edifica a casa sobre a areia, vai soprar o vento, a tempestade, e vai cair a casa, e vai ser grande a sua ruína. Olha bem que coisa. Abraão ficou com um rochedo. E a Bíblia diz que Deus disse para Josué: Josué, onde você colocar a planta do seu pé, é terra sua. A senhora pode chegar, cheiroso, no seu serviço, e tem uma menina lá que destaca, mas você como crente na presença de Deus destaca melhor. Porque nós sabemos que nós não estamos só. É o Deus que peleja por nós. Ele que toma a nossa vida em direção. Ele que direciona o caminho que nós devemos andar. E você vê que mais tarde, quando Ló está em aflição em Sodoma, quem vai lá socorrer ele? Abraão. Então, às vezes você está entendendo o que está acontecendo na sua vida hoje. Mas se você tem certeza que você está na posição do seu chamado, prossiga. Aleluia. Seja constante. Está escrito: olhai para Jesus, autor e consumador da sua fé. Pastora, mas o meu chamado zombam de mim. Alguém um dia disse assim: ô pastor Carlos, você é pastor, vocês são muito insistentes. Sabe o que eu falei? Para trás de mim, Satanás. Está escrito: persevera até o fim. Porque tem muita gente que não insiste com nada.
É mais fácil, irmão, desistir. Eu ouvi um testemunho essa semana de uma jovem, ela não tem os 2 braços. E ela é olímpica, né? Nós ouvimos juntos. Diz ela que quando ela perdeu os braços, todo mundo achou que ela não ia ser nada. E ela disse, eu desisti de desistir. Não foi essa fala? Eu desisti de desistir. Porque a própria palavra de Deus nos diz que o reino de Deus é tomado da força. Irmã Eliane, ninguém vai entender o processo da senhora. Só o Espírito Santo. É como o pastor falou essa noite. Eles olham para nós e pensam, o que vocês têm? E nós sabemos que nós temos o reino de Deus preparado para nós desde o princípio. Motivação, zombaria, para me seguir, vontade de me ser crente, está sendo muito difícil. A Bíblia nos diz que uma vez uns jovens começaram a zombar de Eliseu. Porque diz a Bíblia que Eliseu, ele era careca. E diz a Bíblia que os rapazes saíram e começaram a zombar. Ah lá o careca, ah lá o sem cabelo. Começou a abusar. A Bíblia diz no capítulo 2, 2 Reis, capítulo de número, versículo 24, fala assim, olha, voltou-se e olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos, porque zombaram do homem chamado Eliseu. Agora imagine hoje, se nós estamos deparando com pessoas que têm verdadeiramente palavra de Deus sobre a sua boca. Este mesmo homem chamado Eliseu, uma mulher chega para ele e fala, o meu marido foi morto, a minha casa eu estou em dívida, os credores eu vim levar os meus filhos, eu não tenho como pagar, e o meu marido que servia, servo seu, o mesmo Deus. Agora veja uma coisa, irmão, para pensar. Eliseu fala, vai para sua casa e fecha a porta sobre si e sobre os teus filhos. Oh, aleluia. Uma mãe de joelhos e filhos de pé. Uma família que levanta um sacerdote, uma mulher que ora, irmão, confia. Toda a sua oração tem um propósito diante do Senhor. Vai para sua casa, fecha a porta e vai começar a jogar. Agora pensa, pessoal, Eliane. A mulher entra e fala assim, pede o vaso emprestado, seus vizinhos não pô. A mulher entra e de repente com os vasos começa a brotar azeite. Isso é milagre tremendo, gente. Aleluia. A Bíblia diz que ela encheu todos os vasos. A Bíblia diz que ela falou para alguém, um dos filhos, vai, traz mais. E disseram, o azeite, as vasilhas acabou. Aí o azeite foi e cessou. E sabe o que me alegro mais? Esse mesmo Deus que multiplicou esse azeite é o seu Deus. Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Ele pode te abençoar naquilo que você pensa. É impossível. Deus faz. Há uns 3 domingos aqui nós oramos. E Deus falou que estava curando 3 pessoas aqui no nosso meio. Pois eu terminei o culto, irmã Valéria. E o Eliezer foi perto de mim e falou assim, mãe, ontem à noite, eu vim da casa da Sabrina. E quando eu subi aqui o escadão, que eu cheguei dentro de casa, eu deitei no chão, parecia que meu coração ia parar. De tanta falta de ar. O meu fôlego parece que foi embora. Porque tá meio assim, né? Tá gordinho. Mas eu não sabia. Eu disse para você nessa noite que o seu Deus, quando você ora para alguém, não pensa assim, ah não, eu orei, não mudou nada aos seus olhos. Porque Deus está cuidando. E ele me contou aquilo. E ele fez exercício, porque o crente é assim. Ele recebe a bênção, faz teste. Ele fez teste, ele pegou um peso que ele tem, fez ginástica, levantou o peso para cima, para ver se realmente tinha curado. E graças a Deus, Deus o abençoou e fez milagres. Por que eu estou dizendo para você nessa noite? Porque às vezes você não entende. Lados e coisas que você deposita na mão de Deus, você fica esperando que venha a resposta e não vem. Você pensa, não, parece que eu estou dando muito pão de faca, a resposta demorando. Não, irmão, Deus está colocando farinha sobre a sua vida.
Aleluia. Deus está tirando a morte da sua panela, dando vida. Porque durante a caminhada, a gente faz coisas e que Deus não se agrada. A gente coloca coisas na nossa vida e aquilo vira a costumeiro, não nos perturba mais. E aquilo vai nos matando espiritualmente. Aí a gente pega a palavra de Deus, que é viva, como o pastor disse nessa noite. Estou cansado demais, pastor. Pois é, mas a Bíblia diz, no livro de Isaías, que ele renova a nossa força. Não existe, pastor, lugar melhor do que a casa de Deus. Por isso que o salmista diz assim, olha, alegrei-me quando me disser, vamos à casa do Senhor. Porque quando você está aqui, com o seu problema, com a sua dor, com a sua morte, porque cada um de nós estamos a cada dia rompendo em fé, e você pensa assim, parece que eu não vou conseguir romper. Aí o Espírito Santo vem com a sua palavra, e ela vem com a palavra, ela vem com a chuva seródia, ela rega a nossa terra, porque o salmista diz que nós somos plantados ao ribeiro de água, cujas folhas não caem, tudo que nós fizermos prosperará. E às vezes, hoje eu recebi uma mensagem do Messias, e ele, quando ele quer puxar meu saco, ele puxa mesmo. Aí ele escreveu assim na mensagem, assim, mãe, você é minha melhor amiga, tem alguma coisa de comer? Eu falei, agora eu entendi por quê, que sou sua melhor amiga. Diga para alguém, quando você tiver a oportunidade, que você vê alguém precisando de uma palavra, precisando de algo que você tiver, como o pastor diz no início do culto, reparta com seu irmão, fale para ele, porque talvez ele não tem como se abrir ou está se prendendo. Deixa Deus usar você. Use a palavra de Deus, que a farinha aqui simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela traz esperança, ela traz vida, e vida com abundância. Então fique com essa palavra no seu coração nesta noite. Seja qual for a erva estranha, o fruto estranho que você comeu, que você colocou a mão, o que você trouxe para a sua vida espiritual, coloque a palavra de Deus esta noite. Coloque a farinha na sua vida espiritual. Fala assim, como pastor, falou, Senhor, como eu estou diante do Senhor. Eu contei para os irmãos que eu estava orando para uma sobrinha minha que estava querendo engravidar. E ela me pediu para orar um copo de água, eu orei e ela engravidou. Porque Deus quer fazer, Ele faz. Só que quando ela engravidou, Eliane, no dia seguinte que deu o teste, que ela fez exame da farmácia, fez de sangue, como ela era muito ansiosa, ela foi no médico fazer o exame lá, esse exame que eles fazem desde novinho, né? Fetozinho, já vê tudo. O médico foi para ela e falou assim, minha filha, eu sinto muito falar com você, mas você está enganada. Você não está grávida, não. Pode ser tudo no seu útero, menos o feto. E ela ligou para mim chorando, falou, tia, o médico falou com uma amiga assim que não é criança. Que eu posso ter tudo na barriga, menos a criança. E ela tinha colocado umas coisas para fora e mandou até foto para mim. Falei, é Deus limpando o seu útero para te dar teu filho saudável. Quando ela falou assim comigo, Eliane, eu falei, não, Satanás está repreendido. Porque Deus falou e fez. E você pode abrir mão e sai em nome de Jesus. Eu orei, repreendi, falei com ela, minha filha, fica em silêncio, o filho é seu. Ela esperou uns 2, 3 dias, ela foi em outra médica. Chegou lá, o menino tem o coração batendo igual um tamborim de samba. Está o feto lá batendo, vivo, e pelo exame que ela fez, saudável. Sabe o que acontece, irmão? Quando Deus te fala uma palavra, o diabo logo depois... Você lembra da parábola do semeador? Ele tenta arrancar a palavra, a semente foi plantada. Então, aprenda a tomar a bênção, é minha. O diabo não vai tomar e pronto. Porque quando a gente duvida, ou ele vem para tentar desfazer, eu estou falando com Deus, Senhor, está acontecendo com o Senhor, meu filho? O Senhor mandou eu fazer, eu fiz. O Senhor deu o menino, agora o diabo vai arrancar. Eu dei o testemunho para a igreja que a menina estava grávida, agora eu tenho que falar para a igreja que a menina não está mais grávida. Que negócio é esse? Vamos aqui no particular, nós vamos falar um com o outro. Porque o diabo é assim. Ele veio roubar, matar e destruir.
Então, quando você receber uma palavra, já viu que a pessoa, Valéria, ai mãe, recebo a cura da dor no braço. Levanta o braço, estou curado. Chega lá fora. Tô aleijado. Ai, meu Deus, piorou, foi a dor. Não. Se Deus falou, você está curado, pronto, você está curada. Disse não pode morrer mais. Porque Deus já te curou. Amém? Fique de pé comigo, né, em nome de Jesus. O pastor vai orar agora para a família. Né? Família, vamos orar pela família, vamos dar as nossas mãos. Porque nós não podemos aceitar a nossa família do jeito que elas estão. Você quer aceitar a sua família?